Agora vocês estão ouvindo. Olá, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje, nessa live aqui pela SOBEC, nossa Associação de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Muito bom estar com vocês nessa noite. Quero dar as boas-vindas a todo mundo, pessoal que já está chegando na nossa live. Bom contar com vocês nessa noite. E para um assunto muito importante, do qual eu sou extremamente assim fã e defendo a causa com muito orgulho. Então, hoje a gente vai ter o objetivo de conversar um pouquinho sobre a recuperação pós-anestésica. E nosso objetivo é, nesse momento, gente, fazer uma super novidade para a nossa SOBEC e a enfermagem de centro cirúrgico. É uma campanha que vai aí abalar todas as estruturas, enfim, né? Porque a gente vai definitivamente aí valorizar a sala de recuperação anestésica com a campanha da recuperação segura. Então, a gente está desde aí de março discutindo sobre a cirurgia segura, né? Já lançamos essa campanha aqui pela SOBEC e agora a recuperação segura. Então, a partir de agora a gente vai levantar essa bandeira, hashtag recuperação segura, sala de recuperação anestésica segura, para que o nosso paciente, os nossos profissionais da sala de recuperação anestésica sejam cada vez mais valorizados. A valorização do espaço de recuperação anestésica como espaço da enfermagem, do cuidado e dos profissionais que vão prestar esse cuidado para o paciente na sala de recuperação. Nós teremos, a partir dessa nossa primeira live, vários momentos e várias estratégias para que a gente possa discutir a sala de recuperação anestésica. Então, nós vamos falar sobre, desde o nosso resgate histórico, os nossos protocolos, as nossas escalas de avaliação, a nossa segurança mesmo, né, do profissional e do paciente na sala de recuperação. Então, assim, a gente prevê uma campanha muito bacana e nós contamos com vocês, né, participando e nos prestigiando, como sempre, a SOBEC, né, dentro dessa estratégia, enfim. Então, é muito bom contar aí com o pessoal da sala de recuperação anestésica nesse momento, e do centro cirúrgico e da SOBEC. E hoje a gente tem, então, um convidado muito especial, que veio aqui a live comigo, que é o Rafael. Ele, né, vai entrar e a gente vai conversar um pouquinho. Oi, Rafa! Olá! Tá? E aí? Tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite a todo mundo que está aí online. Boa noite, SOBEC. Boa noite. Rafa, então é muito legal ter você hoje aqui, porque você vem aí trabalhando a campanha de cirurgia segura, né? A Giovana aí com a gente. Oi, dando aí o nosso boa noite, a nossa presidente, o pessoal da Não SOBEC. é? Oi, presidente! Legal. Então, Rafa, o objetivo hoje é que a gente dê o pontapé inicial, né, nesse sinal aí, nesse holofote, né, nessa luz que a gente quer lançar sobre a recuperação segura. Tá, E claro que a gente vai dar esse start, mas começa lá na sala operatória. Né? Então, a recuperação do paciente começa lá na sala operatória. E a gente tem aí várias discussões, né, de quando que começa definitivamente nesse momento. Né? Então, eu queria começar com você, aí que você comentasse um pouquinho, né, que momento na sala operatória que a gente consegue distinguir que agora começou o meu planejamento para o pós-operatório e que a cirurgia já foi para o final e a gente vai fazer o sign-out? Legal, legal, Débora. Acho que antes de mais nada, de novo, eu vou agradecer, né? Acho que muito legal a gente ter feito esse link, na verdade, a live de hoje, fazendo essa transição entre os checklists e a cirurgia segura para a recuperação anestésica. Lembrando que as duas campanhas vão ficar andando simultaneamente, né? Paralelo, mas muito legal. E aí o que você falou, você falou uma frase que eu adorei, que é iluminar um pouquinho a recuperação anestésica, que tá meio apagadinha, né? Eu sei que os pacientes querem ficar meia luz para ficar mais confortável, mas a gente está precisando dar
ensandecida na recuperação. Tem muita coisa aí que dá pra gente inovar na recuperação anestésica. Com Mas vamos lá, certeza. vamos às perguntas lá. Você já falou, quando que a gente começa a pensar já Isso. no preparo, no planejamento do paciente na RA? Acredito, Débora, que seja quando o cirurgião começa já a. Sim, ele já fez o que ele tinha que fazer, ele já tirou o órgão, já fez a plastia, ele já fez a rafia, ou seja, o ato operatório em si já passou e ele vai começar a fazer a síntese dos tecidos, ele começa a pedir Uhum. fios, faz as contagens. Neste momento, você já começa a fazer um planejamento para como será o paciente, como vai ser o cuidado desse paciente no pós-operatório. Claro, Tá. inicialmente você faz o planejamento para aquele finalzinho de cirurgia, tem vários protocolos de segurança aí, como você mesmo falou do sign-out, qual é o momento ideal para Uhum. fazer o sign-out, que eu vou responder agora, mas nesse momento que ele começa já a fase de síntese, né, da cirurgia, é a hora que a gente tem que planejar, é a hora que o anestesista começa já a reverter alguns fármacos para o paciente começar a Uhum. despertar, tá? E Sim. aí, a pergunta que você falou e que todo mundo fala, qual é o melhor momento para fazer o sign-out? Assim, né? Lembrando que eu vou até pensar, o sign-out, ele sempre vai perguntar, ele vai confirmar quais foram os procedimentos que... Fazer um resgate aqui, uma revisãozinha. Ele vai pensar quais são os procedimentos que foram realizados, porque nem sempre aquilo que foi planejado foi realmente aquilo que foi feito, e é importante a gente fazer essa conferência, né, com o Uhum. cirurgião. Ele vai confirmar as contagens, que são gases, compressas, instrumentais, agulhas, e como fazer todas essas contagens, porque é muita contagem para ser feita. Ele vai também pedir a confirmação de espécimes para estudos, né, anátomos patológicos, culturas. Uhum. Esse também é um Sim. item do sign-out. E não Aham. só a confirmação se você identificou corretamente, que é o que todo mundo faz, mas todas as peças e amostras já estão com a enfermagem, porque sabe aquela biópsiazinha que o médico fez, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aquela colecistectomia que ele tirou a vesícula, achou que o fígado tá meio de cara feia, tá uma coloração diferente, resolveu fazer uma biópsia, já era no final, deixou ali na gaze, esqueceu de passar para a enfermagem. Então, o sign-out, ele não é só, é a minha peça, ó, a peça, a vesícula, vesícula biliar está aqui comigo. Não, tem mais alguma peça aí na mesa? Ficou alguma coisa aí na mesa? Então, a gente precisa questionar esse item no sign-out, e aí a gente tem dois itens que são muito importantes. Um, para o setor, que se houve algum problema com um equipamento ou material, para a gente poder ir atrás e estudar e não acontecer mais. E algum cuidado específico para o paciente no POI. Existe algum cuidado Isso. específico para o paciente no POI? Então, olha só que interessante. No final da cirurgia, e quando que é esse momento, de preferência antes dele terminar a fase da síntese, né? Ou seja, se ele fechar a pele, eu já tenho que ter feito o sign-out, Ô, porque eu fiz as Rafa, contagens. mas e se o cirurgião, antes de fechar a pele, o cirurgião principal, ele já saiu da sala, que é uma coisa que a gente sabe que acontece, né? Acabou o tempo principal da cirurgia, o cirurgião saiu. E aí a gente vai fazer esse momento mesmo com aquele membro da equipe que ficou lá, para a gente poder fazer essas Sim, confirmações? o ideal é a gente, assim, no Brasil, né, e na maioria dos países, quem toca os checklists, tem até uma pergunta aí se é o técnico ou se é o enfermeiro, mas na maioria dos Isso. países, quem toca, né, quem faz, quem canta a lista de verificação, a lista do checkout, é a enfermagem, né? E se a gente percebe que o cirurgião está, porque tem muitas equipes que fazem isso, né? O cirurgião principal, ele não ele não fecha a Sim, última camada, ou às vezes ele nem isso. faz assim, ele faz a primeira, Aham. tá, vai embora. A gente pode fazer, tem duas opções. A gente pode se organizar para pegar ele ainda em campo, ou se não, vamos eleger já o cirurgião assistente. Qual é o primeiro assistente dele, né? Então já vamos Tá. selecionar o assistente para fazer o check-out. A outra coisa que a gente pode Uhum. fazer é combinar com a equipe antes, né? Doutor, quando você terminar a síntese, terminar a sutura, ou antes de você terminar a sutura, vamos fazer o checklist, ou melhor, o checkout, né, o sign-out,
vamos combinar com a equipe, a gente se comunica pouco. Às vezes nessa conversa de combinar, a gente acerta o momento e faz. Ô, Rafa, tá chegando aqui Sim. o pessoal tá numa dúvida aqui, né? Se Hum, é uma regra geral o enfermeiro fazer, mas acho que você já meio que falou, né, que a gente pode combinar isso, né? Pode ser o cirurgião, o isso. assistente, ou mesmo tentar pegar o cirurgião antes que ele saia da cirurgia, né? Porque tem muita, né? Vamos pegar o gancho do que eu falei no começo, tem muita luz sobre o cirurgião, né? É muita luz, Isso. né, gente? É uma iluminação total, né? Mas e depois que ele sai da sala, né? Então, se a gente conseguir pegar ele antes, seria bom, né? Mas se a gente não conseguir eleger alguém, né? Tem que ter alguém, algum cirurgião, né? Ou o Tá. cirurgião principal ou o seu primeiro assistente seria interessante, E o né? anestesista também? O anestesista ele tem que estar na sala porque o paciente está anestesiado, mas ele não responde pela cirurgia, ele responde pela anestesia, Hum, né? Então tá. ele vai falar dos cuidados específicos do ato anestésico, mas do ato cirúrgico tem que ser um cirurgião. E não pode ser com a instrumentadora, gente, porque Sim. tem equipe, não é todas, tá? Eu tenho visto muito pouco isso acontecer, graças a Deus, que sai todos os profissionais cirurgiões e a instrumentadora fecha. O instrumentador não pode fechar a pele, não pode dar ponto, o instrumentador não é cirurgião. Quem faz isso Aham. é cirurgião. Então a gente Sim. tem que combinar. Quem é que vai ficar? Vai todo mundo sair. É tipo, corra e salve-se quem puder. Todo mundo sai da sala. Não, fica um aí, gente, fica um aí que eu preciso fazer o sign out, né? E Então aí, chama a atenção e vou fazer. você acha que Ah, nesse só momento também. respondendo. Tá, tá. Desculpa, não existe uma regra. Pode ser enfermagem, pode ser o Isso. cirurgião, pode ser o Legal. anestesista a puxar a lista. A Anvisa, né, a OPAS, quando traduziu para o português junto com a Anvisa, definiu lá que seria interessante a enfermagem assumir o condutor, como condutor, né? A enfermagem, nem Uhum. colocou enfermeiro, colocou a enfermagem. Sim. Tá? Como condutor. Porque na nossa realidade, na realidade brasileira, a enfermagem é que está presente em todos os procedimentos cirúrgicos do início ao fim, ou com o nível técnico ou com o nível superior. Perguntou, Isso. pode ser o técnico? Pode. Você já Tá. empoderou o seu técnico? Uhum. Olha aí o Nursing Now, olha aí a discussão que a gente está Ai, é fazendo. Você já verdade. Boa empoderou o lembrança. seu técnico? Entra Isso. na sala junto no começo, chama a Isso. atenção dos Legal. cirurgiões, olha, o técnico vai fazer. Ou se não, eu vou fazer hoje. Hoje, olha, essa equipe não dá para o técnico fazer, eu vou fazer. Desculpa, Isso. só emendei uma Legal. pergunta na outra. Não, mas eu acho que essa observação que você fez, Rafa, é super importante, porque às vezes a gente fala, olha, é para a enfermagem fazer. E aí a gente não dá essa voz para a enfermagem, esse espaço que a enfermagem precisa ocupar. Esse que você chamou empoderamento, e a gente gosta, né? A gente já usou várias vezes essa palavra e quer usar, né? Sim. E empoderar, sim, o nosso profissional. Muitos alunos aí falando, nossa, que esse professor, gente, é um show, né? E o cirurgião muito iluminado, enfim, mas nós precisamos iluminar a enfermagem também, né? Dentro Sim, sim. desse momento. E aí acho que até essa pergunta aqui, né? O sign-out não pode ser feito sozinho, né? Ele não é um Nunca. procedimento sozinho nem exclusivo da enfermagem, né? Ele. Lembrando que todos os checklists de segurança, né, o checklist cirúrgico, você pode ser 3, pode ser 4, pode ser 7, você decide quantos você quer ter, mas tem que ter no mínimo 3. Eles não são só uma ferramenta de segurança, né? Ele é de conferência, né, de você checar aquilo que foi feito, opa, esqueci de fazer, vou lá fazer. Não é só uma ferramenta de segurança, ele é uma ferramenta de comunicação. E por Uhum. mais que todo mundo tenha suas reflexões e suas discussões internas, que eu também tenho, numa sala cirúrgica, a comunicação é feita entre equipe. É de um profissional para o outro. Não adianta eu Legal. fazer, eu conferi a Uhum. compressa, eu conferi os instrumentais, o anátomo está aqui na minha mesinha. Não é de mim para mim ficou É. feio, mas não é assim. Não é Sim, do meu sim. eu para o meu próprio eu Sim, intrínseco. O aham. checklist é para a É uma equipe. troca, né? É uma troca. Comunicação entre equipe. É verdade. Gente, ó, eu quero agradecer muito todo mundo que está acompanhando nossa live. A Beth perguntou se eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira, sim, enfermeira de centro cirúrgico, recuperação anestésica. Muito da minha atuação foi mesmo na sala de recuperação anestésica. Hoje, na docência, né, abraçando o centro cirúrgico de corpo e alma, né, nas minhas aulas. Então, muitos alunos aí também
participando. A gente agradece também numa sexta-feira, né? Mas, enfim, muito Muito legal. bom. E é Muito legal ver bom, os né? alunos, né, Débora, chegando e chegando com tudo e Muito querendo saber legal. essa geração que Isso, vai entrar agora para as áreas, para os hospitais, já vai vir com toda essa é bagagem de verdade. segurança e com percepção de risco e cultura de segurança já É muito verdade. dentro. A E um gente está olhar, né? colocando Um olhar diferenciado, né, para a segurança do isso. paciente, né? É investir É, no novo para mudar a cultura. É isso aí. Agora, vamos retomar uma situação, né? Porque a gente tem visto, né, muita discussão sobre o sign-in, que é quando o paciente chega na sala operatória, o time-out, que é o tempo de pausa antes da cirurgia, e a gente vê em vários estudos, mesmo em eventos, a gente está escutando bastante que o sign-out é a fase da cirurgia segura que é menos realizada, né? E que tem um menor aí prestígio, enfim, né? Ela é menos prestigiada, até porque. Por que você acredita, hein, Rafa, que pode estar acontecendo isso? E o que a gente pode pensar aí para mudar essa realidade, né? Eu tenho duas teorias, né? Porque, na verdade, no checklist a gente tem pouco estudo. A gente tem muito estudo, mas pouca evidência e pouca conclusão. A gente tem muito relato de implantação, a gente tem muito, mas a gente tem pouca conclusão de muitas coisas. O que eu quero dizer com isso? Não tem um estudo que levanta, por exemplo, por que a gente tem pouca adesão em um ou em outro. Mas a gente Uhum, percebe que o que sabe-se é que é uma mudança de cultura muito grande e mudança de cultura é lento. Mas por que o uhum, sign-out, né, o check-out ficou esquecido um pouco? Porque, na verdade, todo mundo veio e implantou os três checklists de uma vez. Tchum, vamos pôr aqui três verificações. Ah, legal. Ninguém fazia. Aí começaram todos os processos de melhoria. Qual que a gente vai dar atenção primeiro? Para o sign-in. Para a gente não anestesiar o paciente sem ter uma ausência, uma falta. Aí, ó, o sign-in está funcionando, onde a gente vai fazer agora? Vamos fazer o time-out, ou o checklist cirúrgico, propriamente dito. E aí começou, martelamos, 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 mudamos a cultura, tá todo mundo fazendo time-out. E o sign-out? Não, mas já contou, já estamos indo embora. É esse o problema. O momento de saída é o momento que o pessoal quer sair para a próxima cirurgia, quer sair para a consulta, o médico. O enfermeiro às vezes esquece. Isso é importante, tá? Eu vou dar um aqui de Rafael Sincerão. O enfermeiro do Coordenando Mapa esquece que você tem que terminar os protocolos da cirurgia e ele quer rodar a sala, porque ele tem mais, sei lá, 30 procedimentos para rodar. E aí ele fica acelerando, acelerando, e aí você esquece das fases. Claro, se a cultura estiver bem implementada, dá para ser feito. É é, possível. é um desafio, Mas né? a- ele tá meio largadinho, mas não é que ele tá Tá. largadinho, é que agora é o momento, infelizmente a gente Eu acho que demorou, mas isso. depois de 12 anos, agora é hora de pegar o sign-out sim, porque olha só quanta retenção intracavitária nós estamos tendo. É A mídia está verdade. estourando, estourando, estourando esses casos. É verdade. Até a Bárbara ela também faz aqui uma pergunta, Rafa. Por exemplo, se dentro do hospital, depois assim, existe uma auditoria sobre a realização ou não do sign-out, eu acredito que assim especificamente, né? E quero aqui super valorizar, gente, o pessoal da velha geração, velha sim, né, gente? Porque eu também já não estou nessa geração que está chegando aí tão recente, né? Mas a gente também já se coloca nessa posição aí. Estou na equipe da Roseli, tão importante quanto é a gente dar uma oxigenada nas nossas ideias, né? Inovar e pegar isso também como uma proposta para a gente colocar, independente aí da geração que a gente compõe, né? Mas assim, a auditoria, Rafa, ela costuma auditar essa realização do time-out, né? Da cirurgia segura e do sign-out especificamente, que aí você falou, por exemplo, quando tem um objeto intracavitário, né? Aí sim, se ergue ali aquela situação, se, né, investiga, mas e nas situações mais corriqueiras? Se não for feito, isso passa por alguma auditoria? Então, a gente tem dois tipos de auditoria que eu percebo que é muito presente nas instituições. Tá? A primeira dela é a auditoria de prontuário, se está preenchido ou não o sign-out. Essa auditoria ela é boa, ela funciona, mas ela pode
ter um viezinho, né? Porque as pessoas podem só preencher, que é o Uhum. que acontece na maioria das instituições. Sim. A segunda auditoria, o segundo modelo de auditoria que eu acho que é mais funcional é a auditoria in loco. Uhum. Mas nem todas as instituições conseguem pôr um profissional lá para acompanhar o momento do sign-out, Sim. tá? Aí tem instituição que pega os graduandos ou estagiários para fazer, treinam eles viram auditores, certo? E Tá. tem uma coisa nova aí aparecendo no mundo, que são câmeras. Câmeras, gravadores, que não é tão novo assim, é novo na sala cirúrgica, né? E aí, será que esse não é o caminho, por exemplo, para a gente conseguir fazer auditoria de 100% dos processos de procedimento na SO? Não Aham, com estou falando que a gente tem que certeza, filmar né? todo mundo, mas Uhum. talvez utilizar a parte de rede, de câmera, de filmagem, ajudaria a gente. Mas é isso, Débora. As Legal. auditorias ou são de prontuário que tem o viés, ou são em loco, que também tem um pouco de viés, porque quando o editor está na sala faz, quando não está. Sim, sim, também pode acontecer isso. Que não deixa de ser uma É. motivação, mas não deve ser a O, única, né? o que a Giovana falou aqui é verdade, ó, que as Isso, in loco são amostragem, não dá para pegar todas, e aí tem que ser isso. muito bem Aham. planejada, a epidemiologia tem que calcular direitinho, mas é isso aí. Legal, legal. E o planejamento, hein, Rafa? Porque aí o planejamento é um tópico lá do sign-out, né? Então, além da contagem, dos instrumentais, enfim, o espécime de anatomopatológico que você falou, e aí a gente tem esse item lá, planejamento. Como é que você tem visto que esse planejamento é realizado e como é que a gente pode realmente colocar esse planejamento para realmente funcionar Tá. da forma que a gente quer, né? Dando ali aquela ligação, né, do cuidado, aquela continuidade com o que vai acontecer na recuperação. A gente tem que mudar um pouco, porque assim, gente, o que eu acho, Débora? A gente sabe as especificidades de cuidado de cada procedimento cirúrgico. A gente sabe, por exemplo, que o pneumoperitônio, que a dor do pneumoperitônio é muito Uhum. presente num paciente obeso, ou seja, nas gastroplastias, que são tão comuns hoje, gastroplastia por vídeo. A gente sabe dos cuidados. Sim. A pergunta, né, no checklist, algum cuidado específico para esse paciente, e as equipes cirúrgicas e anestésicas entendem que esteja um cuidado além desse que a gente sabe. Porém, por mais que nós da enfermagem fazemos nosso planejamento, estudo do prontuário, a equipe cirúrgica e a equipe anestésica tem muito mais ideia, noção de como que é a clínica desse paciente, quais são as especificidades do paciente, não da cirurgia, e mesmo da cirurgia. Uhum. E eles esquecem de falar esses cuidados. Esse paciente, por exemplo, tem um problema de coagulação, que a enfermagem pode não ter percebido. Então, é nisso. Aí, como que a gente pode mudar essa realidade e melhorar o planejamento? Por exemplo, vamos lembrar ele. Tem algum cuidado específico? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Acabamos de falar da gastroplastia, né? Que tem que usar um peritônio muito alto. Algum cuidado específico? Não, nenhum. Não, doutor. E além da dor do peritônio, o senhor lembra de mais algum cuidado, doutores? Ou ainda, eu percebi que o paciente está sem sondagem e o paciente obeso de gastroplastia tem grande risco de retenção urinária. Ou ainda, quanto de volume o senhor fez? Será que a gente não vai precisar fazer um balanço hídrico lá continuar o balanço hídrico na RA? Um paciente um pouco mais crítico que tem problema renal, é anasarcado, enfim. A gente pode pensar diversos. As pessoas não entendem que até um membro que precisa ficar elevado é um cuidado Uhum. específico para a recuperação, Sim. É que desde os mais simples. às vezes o pessoal pensa que deve ser algo muito assim além daquilo que a gente está vendo, né? E aí o simples às vezes acaba passando, né? Como as meninas estão comentando aqui, a Kathleen, a Raquel, a Nicole, como a comunicação é importante dentro da sala operatória, como às vezes a gente peca mesmo, porque a gente acredita que o cirurgião não vai dar a importância ou não vai valorizar, né? Então, Eu acho que interessante que é,
isso tem bastante estudo que mostra, nos estudos de segurança do paciente, que às vezes um grande evento, até mesmo um evento catastrófico, acontece por coisas simples, por desvios simples, que a gente deixou passar porque era coisa pontual e simples. A nossa Sim. percepção de risco não está treinada. A Uhum. gente acha que aquilo é um negócio do dia a dia, aquela alteração é uma alteração do dia a dia, e não liga a esses sinais a deterioração clínica do paciente. É É, verdade. Esse é um aí ponto importante, né? a gente vai Uhum. lá e alinha os furos do queijo, né? Sabe o queijo suíço? A É gente alinha os furos isso. do queijo, a gente vai É abrindo as verdade. porteiras, enfim. É verdade, é verdade. Mas realmente a gente quer dar realmente esse enfoque para a É, importância, né? E até de dar uma voz, né? Olha, a gente está atento a isso, né? Como é importante. Então, sabe uma né? coisa que eu acho legal, desculpa até Não, falar pode aqui, senão eu vou falar. acabar esquecendo. Eu tenho uma enfermeira que até foi uma professora minha em segurança do paciente, e ela agora numa pós-graduação que eu fiz, e ela fala assim, para você trabalhar a segurança do paciente, os seus processos, você tem que ser pessimista. Pense no pior cenário. Uhum. Pense em tudo que vai dar errado. Ai, gente, nossa, que isso, né? Imagina, Não, você é não. otimista, Porque para cada né? ponto errado que você percebeu, você começa depois a trabalhar tudo que você pode fazer para que aquilo não aconteça. É E aí você verdade. começa a tirar todos os riscos. Você começa a minimizar. Tirar não, porque não dá para tirar risco, mas você começa a minimizar os riscos que estão na sua frente, porque você tem que lembrar. Ou melhor, você já planeja. Gente, planejamento é tudo. Se a gente É planejar tudo, não verdade. vai planejar a saída, que é isso que a gente está Gente, discutindo aqui hoje. eu acho que a gente tem que subir muito coração para o planejamento, viu? Para a comunicação e para a recuperação segura, que vai depender disso e desse nosso posicionamento, né? Como participantes, integrantes e se posicionar mesmo, né? Porque o paciente está lá, ele depende da gente, né? Ele depende da nossa voz, da gente dar voz a essa questão que pode ser simples, né? Apesar de nós seres humanos falharmos muito, né? A gente falha demais, por isso que a gente tem que sempre trabalhar os nossos processos para eles serem mais seguros. Sim, Mas nós somos a principal barreira, Débora. é Nós, verdade. profissionais, somos a principal barreira, porque se a gente não aplicar os processos, os protocolos, É verdade. não tem o que Tem, fazer, tem uma pergunta aqui também do sign out, viu, Rafa? Do Pedro. certo? Ele fala assim: a parte do controle dos fios de sutura, né? Quando não tem abertura de cavidade, ele está perguntando, né? Não seria importante uma conferência de agulhas em geral, visto a segurança do paciente e demais funcionários? Também aqui abrindo para a segurança dentro da sala, às vezes agulhas muito Isso. pequenas que ficam Eu, jogadas, né? eu sou da opinião que tem que contar tudo, lógico, dependendo, assim, acho que a gente tem que entender o que cabe em cavidade e o que não cabe, né? E qual é o tipo de cavidade que a gente tem e qual é o tipo de material que a gente quer contar. Sim. Cirurgia videolaparoscópica, é preciso contar instrumental? Muito difícil colocar eu tenho que ser muito talentoso para perder um instrumental dentro de uma cirurgia videolaparoscópica. Não que seja impossível, tá, gente? Talvez se a gente tiver aqueles clipes, enfim, nós vamos sim trabalhar com os clipes, a agulha, vou chegar lá. Agora, compressa dá? Em videolaparoscopia, provavelmente compressa a gente não vai precisar contagem. E gase? Gase, sim. E pipoca? Pipoca, sim, pipoca, né? Que o pessoal É, fala por aí, as pipocas, pipoca, ou os isso. cotonoides, enfim. A gente precisa contar, sim. Ah, posso cortar gase? Pelo amor de Deus, não. Uma vez você corta uma gase, você nunca mais sabe quantos pedaços de gase você Pois tem. é. Aham. Aí a gente chega na pergunta dele, que é a agulha. Eu sou da opinião, e agulha é uma coisa que você pode usar três, que eu não, né? O cirurgião pode usar três, e ele pode usar 152. Qual é a opção aqui? Você abriu três, confere se tem três, usou três, caixa imantada ou caixa de Uhum. espuma para você espetando, tem três. Mesmo as gases compressas, o ideal é que você vá contando e já vá segregando, né? Essa prática nós temos essa prática já há anos, né? Sim.
É de ir contando. verdade. A gente só não define o que que a gente conta quando. E o mais difícil é o É, instrumental, porque o instrumental é um número absurdo dependendo da é cirurgia. A gente verdade. ainda está descobrindo qual é o melhor jeito de Uhum, fazer. é verdade. Tem até aqui a Luana, ela pergunta, né, qual o melhor método, ou qual o método que, por exemplo, a gente costuma usar para treinar a equipe, né, dentro dessa perspectiva aí da segurança e de, enfim, né, se colocar dessa forma mais efetiva, né, e mais eficaz no final da cirurgia. Para você, é um Assim, desafio, gente, né? Desafio é um grande. desafio. Mudança de cultura é sempre um desafio. E Muito. aí, lembrando que treinamento é sempre uma ação fraca, né? A gente tem que pensar em campanhas não só de treinamento, mas informatizar, lógico, Uhum. treinar, falar como vai ser os protocolos. A direção da instituição tem que estar muito presente e muito alinhada. Gente, cultura de segurança começa, na verdade, começa de cima para baixo, de um lado para o outro, mas tem que ser tudo, todo mundo tem que estar envolvido. Desde o CEO, o presidente, enfim, o gestor, até o cara da limpeza, tá? Vou voltar na pergunta da agulha, não me deixe esquecer que eu esqueci de responder uma coisa do que ele perguntou. Tá. Mas enfim, como fazer adesão, gente? Treinamento, campanha, a prática médica, conversar com os cirurgiões e com os anestesistas, mostrar resultados. Se a gente também usar, um dos objetivos dos checklists é mensurar, tivemos uma retenção e olha só, o checklist Uhum. estava errado. Faz feedback para essa equipe. Opa, não tivemos retenção porque fizemos a contagem e o sign-out pegou a contagem falha. Faz feedback também. Olha só, evitamos uma retenção por causa do check-out, do sign-out. Você dar a devolutiva para a equipe, você dar uma devolutiva de um protocolo que você teoricamente obrigou ele a participar, mas que foi bom para ele, nossa, ele vai virar muito defensor daquilo. E acho que dá uma devolutiva, inclusive, positiva, porque a gente tem muita Positivo. devolutiva quando é negativo. Quando é Isso. negativo, dificilmente a gente não sabe, né? Agora, positivo, e a gente às vezes não vai dando tanta importância, porque já que não tem o feedback positivo, então você vai deixando aquilo, ninguém está vendo. A sensação, né, de pouca visualização e de desvalorização pode ir aumentando, né? Então é um papel Ó, fundamental. mais uma coisa legal, valorização e premiação de quem tem maior adesão. Não criar uma Isso. Uhum. competição. Olha só, o fulano faz. Não, não é isso, mas parabéns à equipe tal. É a equipe de maior Isso. adesão do checklist cirúrgico no total. Aí a outra equipe fala assim, pô, mas peraí, o cara tá. Não, vou correr atrás. A competição ela é automática. E aí, igual para os técnicos, tá, gente? Para enfermagem. Valorize o seu profissional que faz direito. É Chama verdade. ele, parabéns, gente, estamos aqui todos reunidos hoje para parabenizar o técnico, sei lá, João, se tem um nome, ele se destacou nesse mês porque ele foi o técnico que mais realizou check-out da maneira perfeita. Vamos Nossa, isso valorizar. é isso, bem Ó, bacana isso. Gostei, né? Quem ó, melhor, que pacientes chegaram mais ajeitadinhos, arrumadinhos lá na sala de recuperação, né? O plantão que foi melhor passado. Assim, a gente isso, fazer essas atitudes aí que a Giovana está falando, né? Atitudes seguras devem ser enaltecidas, né? A gente deixa isso. muito, né, esquecido e acaba ficando, né, aquela sensação de falta de reconhecimento. Beijo para a Rebeca. Tá me pedindo aqui Manda beijo, manda beijo, uma manda menção beijo. especial para a Rebeca. Gente, dois pontos daqui que eu não queria esquecer. A primeira é se eu conto agulha para quando não tem cavidade, né? Acho Isso. sim, agulha eu acho um ponto importante, gente, porque a agulha não é só segurança do paciente, é segurança do colaborador. Perder uma agulha, mesmo quando eu não tenho cavidade, é um risco enorme É. para os colaboradores. Porque Uhum. se você perdeu, ela pode estar em qualquer lugar. E aí você vai encontrar ela no pé de alguém, na mão de alguém. Então, gente, É, montagem de agulha é é verdade, obrigatória sempre, ao meu ver, com tá? certeza. Claro, tenho duas agulhas no procedimento, gente, é duas agulhas, gente. Se eu perder também duas agulhas, é triste, hein, gente? Vamos. Mas acho que é que nem você falou mesmo, mudança de cultura, né? Não contar só por contar, mas contar com É, objetivo, vendo um resultado, né?
E queria aqui fazer o destaque, né, que a gente está com um número muito legal de participantes para uma Muito sexta-feira. A gente bom. quer muito agradecer assim o pessoal que está Estamos ganhando participando. das lives de Ah, a gente está sofrência, ganhando dos das lives das sertanejos. sofrências hoje. Deixa elas com a gente, Rafa. É, para a gente fazer essa transição do cuidado, que é uma dúvida grande, né? Como é que a gente muda? Porque a gente está mudando de setor, o paciente, né? Ele estava na sala operatória, ele está indo para um outro setor, que é a sala de recuperação, é dentro do centro cirúrgico, mas é um outro setor, né? E aí, como é que a gente faz essa transição do cuidado, Rafa? Será que, assim, tem uma passagem de plantão específica? Quem passa plantão para quem? Como, Tá. né, que a gente pode fazer e otimizar essa passagem, né, e essa transferência do cuidado? Eu acho que começa até antes do término do procedimento. Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes, que é uma monitorização adequada, não só de batimento cardíaco, de ritmo cardíaco, de saturação e de pressão não invasiva, porque isso é o básico, tá? Já sabe-se hoje que uma hipotermia, por exemplo, aumenta muito o risco de infecção. Já sabe-se hoje que Uhum, uma glicemia aumenta muito o risco de infecção, aumenta o tempo de sim. recuperação, dificulta, Uhum, tanto uma quanto outra dificulta o metabolismo das drogas no organismo e a prejudica, né, acelera a deterioração clínica do paciente. Acho que a gente precisa repensar como a gente cuida desse paciente no intras. A gente está medindo a temperatura de todo mundo, a gente está fazendo aquecimento ativo ou a gente espera ele ter hipotermia? A gente cuida da normoglicemia, né? Então a gente não tem mais que pensar no alterado, vamos pensar no normal, vamos manter o paciente com a sua glicemia, com a sua temperatura, os antibióticos feitos na hora certa, certo? E aí, como planejar? Tá, ok, deu tudo certo, temperatura ok, glicemia ok, contagens ok. Vamos preparar a passagem dele para uhum. maca ou para cama, certo? Porque eu não vou Isso, recuperar ele na mesa cirúrgica, ou na maca ou na cama. isso. Pode ser maca de Aham, transporte ou leito de gestão, ou a maca DRA, que tem instituições que a maca é da DRA, sim. não é do leito. Aham. E aí, gente, nessa passagem que você vai manter. Cuidado, hein, gente? Não é porque você vai tirar ele da mesa cirúrgica que a gente vai tirar as monitorizações. Ele tem que continuar monitorizado. Ele acabou de sair, de finalizar a anestesia, né? De despertar da anestesia. Então a gente tem que manter ele. Alterações de respiração, né? Do circulatório. Ele pode ter um broncoespasmo, ele pode até mesmo ter um choque. Ou hipovolêmico, ou Rafa, septo. não sei se Então, você nesse já momento. viu, assim, na hora que o paciente está ali na mesa e passa para, de repente, para um outro leito, né, meio brusco, né, aquele Essa mudança movimento. ela tem que ter. A gente tem que pensar o seguinte: que eu sempre penso, né? Eu sempre vejo a monitorização, que tem que continuar, eu sempre vejo os catéteres, drenos, eu sempre cuido, por exemplo, dos membros do paciente, que é perna para um lado, Aí, braço para o outro. Se ele sim. tiver agitado, gente, tem que segurar um pouco, tem que esperar, passa uma faixa, deixa ele voltar a si, ou vai Uhum. fazer uma pequena sedação para ele acordar na cama. E aí vai depender de caso a caso. E aí a gente não vai passar, gente, pelo amor de Deus, não passa no braço, porque a gente já tem muito afastamento por lesão em coluna e ombro. Não passe no lençol, porque você não sabe quantas Sozinho, né? 852 vezes esse lençol foi lavado e pode rasgar e o É paciente cair. verdade. É, Nossa. o Tô ideal é. imaginando uma cena assim, Rafa, meu Deus. Eu já vi eu já trabalhei no setor que uma vez a gente foi num hospital que uma vez o lençol era velho e os caras, não, vamos no lençol. Eu falei, pelo amor de Deus, para. E o ideal a gente tem hoje ferramentas de transferência, né? Que são, aí pode ter vários nomes, tem prancha passadora, Sim, rola-rola, transfer, transfer, é. enfim. Use essas ferramentas, elas foram criadas para isso. Alguém teve uma ideia, ficou milionária, mas ele é uma ferramenta Sim, barata para o sim, hospital, para o centro cirúrgico, é uma isso. ferramenta barata e protege o profissional, protege o paciente, faz uma passagem segura. E Aham. aí, nesse momento, para você colocar o transfer, tem que virar o paciente. Aí a gente avalia a pele, a gente tem muita lesão de pele. Uhum.
Você sabe que a gente achava que, uma experiência minha, a gente achava que não lesionava a pele do paciente, até que a gente começou a olhar e, assim, vamos procurar a lesão? E, nossa, como a gente faz lesão de pele. Como a gente acha, né? Não estou falando da minha instituição em si, eu estou falando no geral. Depois que Sim, a Elpo chegou, gente, a gente começou a perceber e notificar isso não é isso, minha realidade, isso é a realidade do Brasil. é A verdade. partir do momento que a gente começou a discutir o assunto, a gente começou a ver o quanto a gente tem lesão de pele por pressão, né? Lesão por pressão, ou por Uhum. compressão, ou lesão, e lesão pela placa, a placa do bisturi, sabe? Ai, vamos aí, tira aí, puxa a placa, leva a pele junto. Então o preparo começa nessa passagem para a maca. Prepare ele na maca com segurança, com calma, acalmando movimentos delicados. Eu gosto de um livro, nos livros de posicionamento e de transferência fala, segure o paciente e transporte o paciente de forma firme e sutil. Firme e delicada. Tá na Olha, literatura esses isso. termos, é mó barato. Firme, porém Então, sutil. Sutil, porém firme é também, né? seguro, né? Pode ser. Firme e seguro, Isso. mas sem movimentos Seguro e bruscos. firme. Isso mesmo. Sem É movimentos verdade. bruscos. Legal. Legal? Não, E isso é aí, muito importante mesmo. É verdade. E a gente pensa, às vezes, muito pouco nesse planejamento. A gente planeja muito pouco esse momento, até porque, às vezes, o profissional que está dentro da sala já está se sentindo sobrecarregado, o próximo paciente já está quase praticamente na porta, aguardando para entrar na sala. Então, ele faz tudo com muito, né? Enfim, a tentando Lígia, agilizar o máximo possível, né? a Lígia, oi Legal. Lígia, muito bom ter, Lígia, que legal ter honra ter você. você aqui, ô Lígia. Que honra ter você Sexta-feira, aqui. né? Olha, fiquei Sexta-feira, a até Lígia com a vermelho gente, agora. bacana. É. E a Lígia, então, vamos aproveitar aqui e fazer uma pergunta que ela mandou para a gente também, Rafa. Você conhece ou estão utilizando capnografia por máscara na sala de recuperação anestésica? Eu conheço, mas eu não ainda não utilizei, ainda não vi utilizar. Então, na minha realidade, eu ainda não brinquei com esse novo equipamento. A Fica aí gente tem uma usado, é bem para a gente interessante poder, né, bater um papo para a sobre gente isso, né? ver. Eu acho Aham, bem legal. bacana. Mas acho que a gente até, Lígia, acho que é um instrumento novo, novo assim, né? Não tão novo, mas que está chegando agora no mercado com força. Mas de novo, a gente tem que, eu acredito que a gente tem que bater o pé no termômetro, que a gente ainda mede muito pouco. É verdade. Tem que bater o pé no transporte, talvez eu esteja até, talvez você ia me perguntar isso, mas no transporte da sala com oxímetro, e aí garante o Uhum. transporte da sala para RA com monitorização, garante a monitorização completa na RA, e aí, claro, se a gente consegue ter termômetro, vamos pensar na capnografia de máscara, que eu acho que tudo que vira mais vai ser bom. Eu ia falar da Lígia, porque a Lígia falou da transferência para maca de forma coordenada. Importante, qualquer coisa que você Sim, faça mexendo no paciente, tem que ter alguém coordenando as ações, né? E aí pode sim. ser enfermeiro, pode ser o técnico, pode ser o anestesista. Só temos que definir quem vai coordenar a passagem. É verdade. E acho que todo esse movimento da cirurgia segura traz muito isso, né? Que o comando dentro da sala não é exclusivo do cirurgião e ele pode ser dos Não, demais profissionais em determinados momentos. E isso vai perfeito. trazer muito mais segurança, né? Porque todo mundo vai se apropriar da informação. Eu não vou mais pensar que a informação é exclusiva do cirurgião ou do Não. anestesista e ela ficou escondidinha ali embaixo do aparelho de anestesia, né? Ela vem à tona, né? Até que tem vindo aqui uma pergunta também, Rafa, que acho que pode ser uma dúvida, né, sobre a instrumentação cirúrgica também, né? Se existe algum tipo de restrição a, de repente, o instrumentador estar sentado na sala operatória, instrumentando sentado. O que você acha disso? Você já viu assim alguém instrumentando sentado e ter Eu, algum é, problema aí relacionado talvez à segurança o do problema não é ele paciente? estar sentado. O problema é que eu acho que vai dificultar a movimentação dele. Eu já conheço, é muito comum o cirurgião permanecer sentado em Uhum, procedimentos, por exemplo, de mão e braço, né? Ou em sim. procedimentos que, por exemplo, às vezes em prócto, tem alguns procedimentos que o cirurgião se senta, né? Eu não vejo problema nisso, porque eu acho que o conforto do profissional que está fazendo o procedimento em si também é importante.
O instrumentador, ele também poderia sentar, não veria problema, desde que não atrapalhe a mobilidade dele, que ele tem que Uhum. acessar a mesa, acessar a equipe, acessar o campo, acessar a mesa. Mas, Mesmo claro, porque, às vezes, pouquíssimos procedimentos ele poderia ficar é, sentado, e às vezes né? a cirurgia é muito longa, tem momentos mais, né, tranquilos, Eu, talvez eu nesse sou a favor sentido, até de né? procedimentos muito longos, vir dois, vir mais de um, e aí faz o intervalo, faz a troca, porque eu já vivenciei e eu quero que até, meu, quero que vocês respondam aí com um joinha, se alguém já viu cirurgião ou instrumentador passar mal durante o procedimento e começar a cair, ou joinha ou coração, quero ver se vocês já passaram por isso. Eu quero Vou ver, colocar aqui porque meu coração também. Já vi, é, já vi. O cirurgião eu foi já pro vi. chão. Eu já vi cirurgião cair, eu já vi instrumentador, eu já vi calça cair. Meu Deus, a de calça deu até medo, mas enfim. É verdade. Ô, Rafa, persiste aqui uma dúvida que acho que a gente pode retomar um pouquinho essa situação aqui do momento ideal que a gente poderia dizer, olha, talvez esse momento seja o ideal para começar o sign-out e a gente Boa. começar a pensar nessa ponte ali, né, em todo esse movimento ali para a sala de recuperação, para então chegar na questão de, né, do jejum ou mesmo da sede do paciente na sala de recuperação, né? Tá. Que Assim, momento, afinal, né? a realização do sign-out, ela deve acontecer antes de terminar a fase de síntese. Porque depois de terminar a fase de síntese, você não tem mais equipe cirúrgica na sala, tá? O sign-out em si, ele deve iniciar quando se começa a fase de síntese, né? As contagens, lembrando que as contagens já devem ter sido feitas, porque se ele já está fechando, é porque ele já contou, já revisou Uhum. cavidade. Mas Sim, o checklist, isso é importante também falar, viu, Débora? Porque as pessoas acreditam que a contagem é o sign-out, ou o check-out, enfim, é né? Que a gente tem os dois verdade. nomes. A contagem é um protocolo, um procedimento de segurança. O sign-out, lembra que eu falei, é uma lista de verificação de tarefas. Eu realizei a contagem. É um, Entendeu? é um cheque, quer dizer que você já É. fez, você só está confirmando e dizendo que aquilo Isso. foi, né, foi realizado Esses, efetivamente. isso mesmo, é como se fosse eu fiz, agora eu só estou confirmando. Opa, eu não fiz, peraí, eu não fiz, vamos fazer agora. Legal, é um Aquela lembrete. sensação de dever cumprido, né? Isso, Cumprimos aquilo que estava proposto, né? isso. Então a gente tem que pensar. Tem um momento de conferência de gases, compressa, de contagem, tem um momento de conferência de espécimes para estudo, mas aí depois temos o checklist. E aí, se a gente fizer, se nós fizermos essa separação, os checklists ficam ágeis, Uhum. são Sim, rápidos, porque eu não estou fazendo a contagem do checklist. Eu já fiz e estou confirmando. sim, Então, o sign-out é nesse momento. é É, verdade. você me interrompa se eu estiver estourando o tempo aí, viu, Dé? Porque eu falo pra caramba. Não, Aí, a gente está indo para os nossos últimos 10 minutos da live. A live está assim bombando aqui e de agora, repente vamos lá, vamos aí lá. nesse momento a gente vem fazendo todo o planejamento, levantar as especificidades da cirurgia, da anestesia, do paciente em si, como a gente já discutiu, e quando começa mesmo o momento de recuperação. Uhum. Que, lógico, a gente acha que a recuperação começa quando a gente chega na recuperação Na pós-anestésica. recuperação. Não. Uhum. A recuperação começa quando finaliza a anestesia. Uma hora que ele fala assim, ó, estou finalizando o procedimento cirúrgico, coloca o horário aí, terminei o procedimento, desculpa, estou finalizando o procedimento anestésico, coloca aí, ó, finalizei agora às Sim. 20h50. Uhum. Neste momento, acabou o ato anestésico e iniciou a recuperação pós-anestésica. Ah, É não é na sala de verdade. recuperação? Não, começamos lá na sala cirúrgica. E talvez isso também, né, até uma coisa que pode acontecer atualmente, até devido aí à pandemia, enfim, a recuperação na sala operatória, Ah, que aí sim. em que momento, né, que a gente vai considerar? Então, aqui eu estou dentro da sala operatória, não vou levar esse paciente para recuperação. Então, não começou a recuperação começou quando, né? Porque também pode deixar um pouco de dúvida. E o que que eu planejo se o paciente ainda está na sala, né? É isso mesmo. Na verdade, é por isso até que eu falo que eu acho, enfim, que eu acredito que todo mundo devia passar pela recuperação anestésica. Ai, não gosto de ficar na recuperação anestésica. E como você tiver Ai, que recuperar o paciente em sala? Você é entendeu? verdade. Porque é muito comum.
sim, Desculpa. Não só pela pandemia, quantos pacientes com isolamento de sim, contato, uhum, ou isolamento aerosol, ou isolamento. Entendeu? Nós temos isolamento, gente. A pandemia trouxe uma patologia, um vírus que de alto contágio, mas isolamento de contato, gotícula, aerossol, a gente sempre teve. E o cirúrgico, vou falar, a UTI é boa, mas o cirúrgico é muito bom em se com proteger. certeza, A gente sim, sabe, a gente já usa máscara o tempo todo, a gente já usa óculos, ou deveria usar os óculos de proteção, a gente já pensa nos ambientes, nas áreas assépticas e estéreis para os procedimentos, a gente tem isso muito intrínseco na gente. Só que aí a gente fala assim, termina o ato anestésico, e aí alguém fala assim, vai recuperar na sala? Vai direto? Recupero? Não recupero? E o cara lá, e o paciente passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos e ninguém anotou um sinal vital, ninguém fez um exame físico e todo o planejamento que eu fiz, né? A diferença só é que eu não vou ligar para passar plantão, que isso é importante também, né? Quando você vai para sair da sala, você passa o plantão avisando qual foi o método anestésico, qual foi o método cirúrgico, para já se preparar, vai passar os principais cuidados. Você só não vai fazer a passagem, você vai aplicar os cuidados, vai aplicar as escalas de Aldrich, se essa for utilizada no seu setor, começa lá na sala. Então, lembrando, tá? Se vai fazer a recuperação na sala, passe ele para a maca e para o leito, né? Não se faz recuperação em mesa cirúrgica, porque mesa sim, cirúrgica é é bom feita para fazer reforçar, cirurgia, aham, não é feito para fazer recuperação, sim, né? O leito é muito mais confortável e seguro, tem grade. Tem grade que é para o cara não com cair. certeza, é. A mesa é Bom, estreita, passa né? A ele para a mesa de maca, cirurgia é estreita, passa, tira ele da mesa de estreitíssima. cirurgia, isso mesmo. E começa a recuperação, mantém a monitorização, começa a recuperação. Ah, mas eu não quero ir lá recuperar, eu não sei recuperar. Ok, vamos então trazer. Você não está treinado para fazer recuperação, vamos levar um profissional da RA, que acontece às vezes. Tipo, chama um profissional da RA para Sim, fazer recuperação em é sala. verdade. Aí você Levar me o perguntou, impresso da recuperação, né, para a sala também, né? Acho que também isso dá né, um outro tom ali, né, para aquele aceita o momento. café, Lídia. Mas é isso mesmo, levar o impresso, levar o prontuário. E aí, a gente tá, você falou da pandemia, né, do coronavírus. Isso, Gente, eu não quero, não me entendam mal, tá, gente? Eu não quero aqui minimizar o que a gente está passando, pelo amor de Deus, é bem crítico. Mas, de novo, a gente já vivencia isso há muito tempo, tá? E o que a gente tem que se policiar é que, por mais que eu falei que a gente é excelente em precauções, em EPIs, em barreiras de isolamento, a gente também é um profissional um pouquinho preguiçoso, porque a gente acha assim, ah, só vou dar uma entradinha na sala, ah, só vou arrumar o cobertor do paciente, ah, só vou aqui colocar o catéter, e aí a gente quebra a nossa barreira. é Agora, se a gente verdade. não tiver essa ideia de minimizar os riscos, a gente consegue manter todas as barreiras necessárias para fazer a recuperação segura do paciente na sala. Gente, eu quero aqui enfatizar que a gente está nos nossos últimos minutos dessa live. A gente pode prolongar um pouquinho, mais uns 15 minutinhos, tá? Se você topa essa live, ficar mais 15 minutos no ar, sobe aí seu coraçãozinho, dá uns joinhas, a gente vai saber que Ah, você quer boa! continuar com essa discussão ainda hoje. Mas eu quero lembrar, a pedido da nossa presidente, a Giovana, querida, que está aí assistindo a gente, nós teremos mais lives e mais momentos onde nós vamos discutir a sala de recuperação anestésica. Isso é um pontapé inicial para a nossa discussão na sala de recuperação. Acho que a gente tem aí um universo muito grande de situações que a gente vivencia dentro da recuperação anestésica e que é privativa desse setor, apesar dela ser dentro do centro cirúrgico, né, com características totalmente particulares dela. Então, acho que é muito válido, nós acreditamos como sociedade de enfermeiros de centro cirúrgico, recuperação em centro de material, que a importância da recuperação, assim, a gente vai enfatizar cada vez mais com essas lives, que também é o nosso objetivo, né? Então, com certeza, a gente quer prolongar esses assuntos, né, e abrir para muitos mais, né? Então, todas as sugestões estão sendo muito bem-vindas e as perguntas de vocês também a gente só tem a agradecer, né? Né, pelo apoio e por vocês estarem acompanhando hoje aqui com a gente, né? Eu acho que também chegou aqui também mais
uma pergunta, eu vou aproveitar aqui, que até da nossa presidente, Giovana, ela pergunta assim, sobre a liberação da dieta nas salas de recuperação anestésica, que tem sido, por exemplo, uma situação em crianças que tem acontecido, né? E às vezes é difícil de você segurar o jejum. Como é que você enxerga essa situação do paciente, às vezes, se alimentar, ou enfim, né? A gente sabe aí também do trabalho da Lígia, lá da relação da sede, do picolé mentolado, enfim, né, que traz também essa discussão do período prolongado de jejum, né? Você falou da deterioração do estado clínico do paciente. Você pode falar um pouquinho mais, Rafa, sobre Eu isso? acho que o trabalho da Lígia, o trabalho do Eras, o trabalho, enfim, as pesquisas estão aí. Acho que a gente tem que repensar o espaço. Acho que a recuperação anestésica é um espaço que precisa ser repensada. Por que não se Qual é o problema de alimentação lá dentro? Porque tá, é dentro do bloco operatório, eu entendo, mas se você tiver barreiras, processos bem desenhados, que tipo de alimento você vai dar dentro para esse paciente? Claro que você não vai servir uma pratada de feijoada, mas que tipo de alimento você vai dar para o seu paciente? Claro que nem é indicado, desculpa a piada mal feita, mas enfim, você não vai trazer comida, né? Você não vai trazer Sim, comida preparada com um odor, rodízio. mas você vai trazer coisas prontas, Sim, né? Que aham. não tem cheiro para não incomodar os outros. Mas sim, a gente precisa ter box separados por cortina, no mínimo, mesas de apoio. Eu acho assim, não só para alimentação, tá, Débora? Alimentação, presença de familiar, alguma Isso. coisa para a pessoa Uhum. fazer, porque às vezes ele passa uma hora e meia e ele não tem nada para fazer, ele fica olhando pro teto. Por que não? Ah, revista tá infecção. Legal. Mas e televisão? E tablet? Ah, mas tablet não dá para limpar. Não, tem capas hoje por tablet que você encapa ele e depois você faz a limpeza numa boa. A gente tem que repensar esse espaço, trazer o brinquedo da criança. A gente precisa repensar. A RA ela precisa ser reinventada, o espaço físico e a humanização e o acolhimento do paciente. Então, sim, e não é só para ficar legalzinho e bonitinho para os pacientes, é para evitar a deterioração, o paciente recupera mais rápido, o paciente vai se alimentar, vai O ter mais estresse, força. né, Rafa? Diminui o O estresse é estresse, né? pior. É, Conforto, né? a gente tem que pensar em tudo isso. Eu acho que esse É. espaço precisa ser repensado e eu sou totalmente a favor da alimentação. Claro, o paciente chegou, vou dar comida? Não, eu vou ter que desenhar protocolos para ver quanto tempo ele se alimenta, para quem se alimenta, que tipo de alimentação. A Vanessa está Legal. te cobrando aí que vai A acabar a Vanessa, live, né? a gente está aqui, né? Ai, contando, né, os minutos para a Faz próxima, assim, né? ó. Pergunta aí de novo, Débora. Alguém quer que segue 10 minutinhos ou vamos encerrar Isso. agora? Mais 10 minutos, gente. Sobe aí Ó, né? Ah, corações não. 1000 aí, ó. Se quem quiser mais 1000. Ih, Tá, mas aí fomos cortados. a gente teria que encerrar essa para começar uma próxima. Então, se a gente for Isso. começar, precisa subir agora os corações e os Agora, gente. joinhas para que a gente possa continuar mais 10 minutinhos, hein? Numa Ó, mas próxima. é papum, vai. Corações, 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 corações. isso. Joinhas também, Cadê? tá valendo aí, Amanda. Vamos Sim, lá. coração, Vamos, joinha. isso, Aí, muitos olha agora, corações. ó. Isso aí. Legal, legal. Então vamos encerrar essa, Débora. O que Isso, que você vamos. acha? Isso, a gente Tem encerra tempo aí? essa e a gente Ó, vai mas, gente, para. nós estamos com Acabou o nosso tempo. 127 pessoas. Eu quero pelo menos 130 na próxima. Vamos Com lá. cer- Boa, boa, legal. Então a gente abre daqui a pouquinho. Aí encerro agora? Isso?